Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, cresce em Israel a percepção de que Biden, o presidente americano, deveria ser apeado do poder e responder por crimes de guerra. Mas essa é uma percepção que está crescendo em Israel e nos redutos mais politizados. Nos Estados Unidos não é exatamente isso que está acontecendo, mas é claro, muitos republicanos já entenderam a situação. No sábado, o Washington Post publicou, ou melhor, revelou, que os Estados Unidos de Biden têm informações precisas de onde estão os líderes do Hamas e também tem informações precisas da rede de túneis do Hamas, principalmente no extremo sul da faixa de Gaza, onde está Rafah. Bem, essa informação só veio à tona porque, segundo o Washington Post, os Estados Unidos, temendo que Israel entre pesadamente em Rafah, tentou negociar com o governo israelense dizendo: olha, nós passamos os segredos que temos para vocês, mas vocês se comprometem em não invadir Rafah. Entenderam, não é? Pois é, os Estados Unidos sabiam, ou sempre souberam, a localização exata dos líderes terroristas do Hamas e também sabiam, tinham informações precisas sobre os túneis onde se escondem os terroristas, mas jamais revelaram isso para Israel. E o detalhe é que os Estados Unidos têm reféns também junto ao Hamas. E o governo Biden não está nem um pouco preocupado com os seus próprios reféns, os próprios cidadãos americanos na mão do grupo terrorista. E isso quer dizer que Biden está colocando a sua pretensão política acima da vida humana, claro, mas também está traindo definitivamente o histórico aliado Israel. Bem, muita gente tem dito o seguinte: isso vai fazer com que Biden perca definitivamente a eleição. Só que não percebem o grande poder midiático que está na mão dos globalistas. Bem, eles têm todas as universidades. E nas universidades cresceu a usina de ódio contra Israel e espalhou-se por toda a América. Mas a mídia também está fazendo questão de dizer que Israel é que é o vilão dessa história porque mata idosos, gestantes e crianças. Jamais lembram que foi Israel a ser invadido no dia 7 de outubro por um grupo terrorista que chegou inclusive a colocar bebê de colo dentro de um forno micro-ondas. Israel foi atacado e agora o que Israel tinha a fazer era dar uma resposta pesada a esse grupo terrorista e tentar recuperar todos os reféns. Mas a propaganda, a máquina de propaganda da esquerda é muito forte e muita gente, acreditando que de fato o vilão da história é Israel, está dando apoio a Biden sim. É preciso amarrar as mãos de Israel porque queremos um Estado palestino. Ora, esta máquina de propaganda da esquerda não diz que os palestinos recusaram, no mínimo, 7 propostas para a criação de um Estado palestino desde o começo do século XX. No mínimo, 7 propostas foram recusadas porque, uma vez aceitando a proposta da criação de um Estado palestino, os palestinos teriam que automaticamente reconhecer também o Estado judeu. E isso os palestinos não querem. Os palestinos querem sim a criação de um Estado palestino, mas com a exclusão do Estado de Israel. Eles não querem conviver com o Estado de Israel. E isso a máquina de propaganda da esquerda não fala. Pois bem, Biden, eu reafirmo, como disse no meu último vídeo, no vídeo de sábado, está fazendo desta dor, desse sofrimento imenso, uma jogada política para, uma vez amarrando as mãos de Israel, traindo, receba os louros da vitória em novembro, no pleito eleitoral, por parte não só da esquerda, mas também de uma direita americana muito mal informada. A máquina que está operando a propaganda agora está sendo usada para fomentar o ódio aos judeus na América. E muita gente desinformada
ainda que de direita, está caindo nisso, neste conto, nesta lorota, nesse conto do vigário, para ser exato. Bem, em relação ao que denunciou o Washington Post, o Red State comentou hoje o seguinte: Joe Biden tem escondido informações sobre o paradeiro dos líderes do Hamas e dos seus túneis de comando, privando Israel de informações vitais que poderiam levar ao fim da guerra. Essa revelação veio num relatório no sábado e foi enquadrada como a administração Biden oferecendo essa informação agora, se a operação em curso em Rafah for cancelada. A história apareceu pela primeira vez no Washington Post, com o jornal descrevendo a oferta da seguinte forma, abre aspas para o Washington Post. A administração Biden trabalhou urgentemente para evitar uma invasão israelense em grande escala em Rafah e está oferecendo a Israel uma ajuda valiosa se Israel recuar, incluindo inteligência sensível para ajudar os militares israelenses a identificarem a localização dos líderes do Hamas e encontrar os túneis escondidos do grupo. Isso de acordo com 4 pessoas familiarizadas com as ofertas dos Estados Unidos. Essa era a publicação do Washington Post. Diz o Red State, não há outra maneira de ler isso, exceto que a administração Biden tem protegido o Hamas. Se existirem informações que possam ajudar a identificar a localização dos líderes do Hamas, essas deveriam ter sido fornecidas a Israel quando foram produzidas. O mesmo se aplica a qualquer informação sobre os túneis terroristas. Por que essa informação foi ocultada de Israel? Estaria a Casa Branca tentando apaziguar o Irã, garantindo a sobrevivência do Hamas? Eu já falo sobre o Irã, um minutinho. Ou será que Biden estava preocupado com a reação interna da extrema esquerda, caso tivesse uma participação na eliminação do líder do Hamas, Yahya Sinwar? Eu digo as duas coisas, as duas opções estão corretas. Quem assistiu, e poucos assistiram o meu vídeo do sábado, entenderão isso. Oferecer essa informação apenas depois de Israel ter chamado a atenção para o blefe de Biden sobre Rafah cheira a jogo político, com a sorte política do presidente a ser colocada acima das vidas dos reféns, incluindo os vários americanos ainda mantidos em cativeiro. O ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Oren, disse o seguinte sobre a situação, abre aspas, ele disse isso no X, estou chocado e enojado com os relatos de que os Estados Unidos estão ocultando de Israel informações vitais sobre o paradeiro de altos líderes do Hamas em Gaza. A administração Biden ainda é nossa aliada? Pergunta um tanto ingenuamente o senhor Oren. Digo ingenuamente porque logo quando falar do Irã vocês entenderão por que soa assim um tanto quanto escolar e ingênua a declaração do ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos. Voltando ao Red State. Deixando de lado a parte escandalosa da situação, há também uma contradição inerente à mostra. Biden está dizendo aos israelenses que lhes dará informações sobre a localização dos líderes do Hamas, ao mesmo tempo em que exige que Israel não ataque a sua localização geográfica em Rafah. Em outras palavras, isso parece uma promessa sem sentido da Casa Branca. É uma tentativa desesperada e patética de fazer com que Israel cancele o seu golpe final contra o Hamas. Nesse ponto, os israelenses não precisam de informações, porque eles próprios encontrarão os túneis do terror assim que tomarem Rafah. Eles deveriam dizer a Biden para bater na areia por causa dessa traição, para se jogar no chão e rasgar as vestes. Mas, evidentemente, Biden não fará isso porque, ao que tudo indica, não há nada dentro de Biden. Ele é só um fantoche controlado por alguém do Deep State, talvez Obama, ou talvez alguém ainda muito mais graúdo que Obama. Ele é tocado ao controle remoto.
Não há nada dentro dele, nem pensamento, nem alma, nem nada. Mas, enfim, é o presidente dos Estados Unidos e, para todos os efeitos, aquele que tem a caneta. Agora, última informação em relação ao Irã. Vejam que o golpe de Biden vai muito além do que supõe a nossa vã imaginação. Prestem atenção. No sábado, ou melhor, no domingo, o senhor Ahmad Ardestani, que é um parlamentar, um legislador iraniano, disse que Teherã já possui armas atômicas. Isso ele disse no domingo. Na terça-feira passada, o senhor Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, alertou que o Irã não é totalmente transparente com o seu programa atômico. É mesmo? Quem não sabia disso? Quando Donald Trump chegou à presidência, ele simplesmente cancelou o acordo nuclear. Um tempo depois, ele cancelou o acordo nuclear do Irã com os Estados Unidos, porque, bem informado, disse Trump o seguinte: o Irã não parou de enriquecer urânio e o seu projeto não é civil, não é para alimentação de energia do país, mas sim um projeto belicoso que visa a construção de uma arma de destruição em massa para destruir Israel. Então, os Estados Unidos estão fora desse acordo, porque ele é uma hipocrisia, serve apenas para disfarçar os reais interesses do Irã. E, de fato, era exatamente isso. Quando Obama assinou esse acordo com os mulás, ele deu muito dinheiro ao Irã para que o Irã se reorganizasse internamente em sua infraestrutura, mas o que o Irã fez foi reformar, sim, as suas centrífugas de enriquecimento de urânio e passou de enriquecimento de 3,5% para quase 60% na era Obama. Bem, depois que o seu vice, Joe Biden, chega à presidência derrotando Donald Trump, a primeira coisa que Biden faz é refazer o acordo, ou recolocar os Estados Unidos no acordo com o Irã. E o Irã continuou fazendo o que estava fazendo na era Obama. Ele teve apenas uma pequena interrupção no seu projeto em poucos anos de Trump na presidência, mas tudo voltou aos trilhos no governo Biden. Ou seja, Biden também é responsável por isso. Amanhã, ou depois de amanhã, quando o Irã lançar um ataque nuclear a Israel, o plano de Biden terá dado super certo. Ele colocou uma cortina de fumaça em relação ao Irã para que o Irã continuasse o seu programa e ninguém desse muita atenção a ele. Então, esta forma de proteger o Hamas, ela acaba se tornando muito maior quando direcionada ao Irã. E quem disse que o Irã não poderá, eventualmente, disparar as suas armas nucleares também contra a Arábia Saudita? Bem, por falar em Arábia Saudita, a presidência, a administração Biden fez o mesmo com o príncipe Mohammed bin Salman, a ponto de jogá-lo no colo do BRICS. A primeira declaração que fez em relação ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita foi dizer que era um assassino cruel, um criminoso. E aí as históricas relações esfriaram bastante. Tentou Biden amenizar um pouco a situação quando precisou de petróleo urgentemente, por conta do desabastecimento, aquilo que decorreu depois do Covidão, mas as relações já estavam praticamente rompidas. E agora a Arábia Saudita espera ardentemente pela volta de Trump para colocar um pouco de sanidade na política americana no Oriente Médio. A questão é saber o seguinte hoje: será que Trump voltará? A máquina que está lá é muito forte, porque tem muitos interesses. O Irã, quem o diga. Tem mais gente querendo a destruição de Israel e também da Arábia Saudita. De Israel, entende-se, é a única democracia autêntica do Oriente Médio, capaz de bloquear sim os grupos radicais, que podem até mesmo destruir a Europa.
E a Arábia Saudita entende-se ainda mais, porque afinal de contas, a Arábia Saudita é um grande poço de petróleo. Não é? Para bom entendedor, meio poço de petróleo basta, não é mesmo? Por falar em petróleo, uma última informação em relação à Argentina. Vejam só, isso foi publicado no Cenário Mundial. Em investigações recentes, a Rússia descobriu vastas reservas de petróleo e gás na Antártica, principalmente no território reivindicado pela Argentina, mas que também coincide com a reivindicação do Reino Unido e do Chile. No entanto, vários especialistas e políticos alertaram sobre a situação, principalmente porque poderia ser o ponto de partida para iniciar uma exploração e posterior exploração de recursos num continente protegido internacionalmente. Isso quer dizer o seguinte: a América do Sul, mas mais especificamente o sul da América do Sul, está no radar dos grandes players. A vida, que era mais ou menos tranquila por aqui, bem, não é mais. O Rio Grande, quem o diga. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta desse canal e quer que ele continue por pelo menos mais um tempinho, torne-se membro, nos ajude com a sua membresia. É muito importante, pois diz ao YouTube que nós ainda não morremos. E também, se possível, compartilhe os nossos conteúdos. Até amanhã, se Deus quiser.